Olá, excelente, tudo bem? Marcação a mercado no Tesouro Direto. Nesta aula, eu vou analisar com você tudo sobre esta marcação de um dos títulos do Tesouro Direto, onde você vai entender o que é esta marcação do Tesouro Direto, quais são os riscos, como você vai analisar, e eu vou te passar exatamente a mesma metodologia que eu ensino para todos os meus alunos do curso Aprenda Tesouro Direto, do Clube do Tesouro e das minhas mentorias. Tudo que você precisa fazer a partir de agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever agora, ativar as notificações e esse sininho que fica balançando aí na sua frente. Por quê? Eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Todas as pessoas que investem no Tesouro Direto precisam entender como que funciona a marcação a mercado, mas 99% dos investidores do Tesouro Direto desconhecem como a marcação a mercado funciona. Então, nesta aula, eu quero fazer esta análise com você, para você entender, desenhar aí na sua folha, no seu caderno de estudo, o que acontece com o Tesouro Direto. Então, vamos trazer aqui alguns dados importantes para a gente poder trazer, colocar nesta aula para você. Então, seguinte, existem vários títulos do Tesouro Direto e existem um conjunto de variáveis que impacta no preço do título. Então, marcação a mercado é a mudança no preço dos títulos todos os dias úteis, pode acontecer até 3 vezes no mesmo dia, que faz com que o preço fique mais caro ou mais barato. E o que você precisa saber como investidor? No momento da compra, é preferível que você compre ele mais barato. O Tesouro Direto permite que você faça a venda antecipado, ou seja, antes de chegar lá na frente em 2045, você pode vender. Então, por exemplo, você comprou ali no dia 3 do 3 de 2023, chegou no dia de hoje, que eu estou gravando esta aula para você, você pode vender. Poder, você pode, ou seja, isso é a liquidez do título. Mas isso não quer dizer que você vai ter um valor positivo. Pode ser que você tenha um valor muito alto, como é o exemplo que eu vou mostrar para você, mas na grande maioria das vezes você vai perder dinheiro. Mas por que, prof, que muitas pessoas perdem dinheiro? Porque elas não conhecem as janelas que existem dentro do Tesouro Direto, e é isso que eu vou te contar. Então fica comigo aqui para você poder entender. Nesta aula eu vou trazer um exemplo do Tesouro IPCA+, 2045. Então aqui, olha, o Tesouro Direto IPCA+, 45. Acompanha aí comigo. Seguinte, esse título, se você já é do Clube do Tesouro, se você já é do ATD, então você estava lá dentro do meu alerta do Tesouro quando eu te contei, no dia 3 do 3 de 2023, que a taxa tinha atingido o seu ponto de máximo. Então atingiu ali entre 6,58 e 6,59. Muitos alunos nossos compraram a 6,59. A compra que eu fiz naquele dia tinha uma taxa de 6,58%. Tá? Então, alguns alunos chegaram ali a uma taxa de 6,59. O que acontece? Quando essa taxa ela está mais alta, significa que o desconto do título que vai vencer onde, prof? O título vai vencer em 2045. Então, olha, você comprou um título que tem vencimento aqui na frente. Olha, o valor de resgate desse título está exatamente aqui, olha, muito adiante. 2045. Quando essa taxa ela é 6, 6,5, 7, o cálculo, a matemática, ela é feita do valor futuro, trazendo para o valor presente. Então, quanto maior a taxa, maior o desconto e maior será a sua rentabilidade. Bom, dito isso, quem investiu nesse título, nesta data aqui, tá, olha, nessa data aqui, do dia 3 do 3,
Comprou uma unidade do título, você pode comprar apenas ali 1%, na casa de 30, 30 e poucos reais, mas esse título custava R$ 989,45. Então, em dinheiro, R$ 989,45. Legal. O que aconteceu? Lá dentro do Telegram eu avisei para os alunos, olha, chegou a janela. Já já vou te mostrar o que acontece quando chega numa janela ótima. Então, está na hora de você investir. Nem todos os nossos investimentos são feitos ou foram feitos nesta taxa. Então, você precisa entender que vão existir taxas menores do que essa e você também tem estratégias para fazer esse investimento. Dito isto, seguinte, no dia de hoje, tá? No dia que eu estou gravando essa aula para você, a taxa para venda desse título fechou na casa de 5,66. Então, deixa eu fazer aqui, 5,66%. Então, isso quer dizer que essa taxa saiu daqui e fez esse movimento para queda. Então, a taxa caiu. E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, e o preço desse título? Foi para quanto, prof? Então, o preço de venda desse título, para você ter uma ideia, foi de R$ 1.252,38. Então, observe que com a queda da taxa, tá? Mês, dia após dia, o preço que estava em 989 foi para 1.252,38. Ou seja, caso você olhe para a plataforma no dia de hoje, que eu estou gravando a aula, e fale assim, prof, eu quero resgatar o meu título ou eu quero resgatar parte desse título, só para você ter uma ideia, você vai ter aqui, olha, um lucro bruto, tá? Lucro bruto porque ainda tem que descontar o imposto de renda, taxa da B3, mas só para você ter uma ideia, o seu lucro bruto aqui vai ser de 26%. Então aqui, olha, observe que você investiu em 6,58 mais IPCA e o lucro está atingindo 26%. Ou seja, uma queda de quase 1%. Olha aqui, olha. Nesta fase, tá? Vamos chamar aqui de fase 1, tá? É a fase onde tem a queda, tá, da taxa em um espaço muito curto de tempo. Então aqui caiu, não chegou a 1%, dá quase 1%, né? Olha, eu vou colocar aqui como matematicamente, só para a gente fazer continha, caiu mais ou menos 1% na taxa. Olha o lucro que aconteceu. Prof, e aí? Para frente e para o futuro? Então agora para o futuro, observe que tem um espaço de tempo muito grande até chegar 2045. Então aqui nós temos a fase 2, tá? Essa fase 2 é a fase onde você vai escolher manter aquele título ou fazer um resgate. Quando você faz um resgate antecipado, quando você chega lá no aplicativo, taca o dedão lá e pede para resgatar, você vai ter que investir o seu dinheiro em outro local. Então você tem que ter ciência de que aquele dinheiro, caso você busque este lucro, depois você vai ter que investir em outro ativo ou você pode manter até aquela data de 2045. Uma das perguntas que eu mais respondo aqui é a seguinte, e aí, prof, está na hora de vender? Então, para a gente saber se está na hora de vender, existem algumas matemáticas, estatística por trás, que faz com que este lucro aumente. A nossa projeção aqui no Excelência no Bolso é que esse valor aqui ultrapasse mais de 30% de lucro líquido, tá? Num espaço aqui, que nós estamos calculando, de 1 ano comparado com a data de compra. Tá? Então, em 1 ano, esse dinheiro vai chegar ali mais ou menos 30%, tá? Ou mais de lucro líquido. A pergunta é, e aí, prof, como que eu faço para vender ou não? Então, eu criei uma metodologia exclusiva, ela está toda detalhada, ensinada dentro do meu curso, eu vou inclusive deixar o link para você aqui na descrição, mas eu vou te mostrar como que ela funciona. E você vai poder fazer aí os seus cálculos, tá? E eu chamo essa metodologia, eu batizei ela de janelas, tá? Do tesouro. Então, aqui, olha, do tesouro. Tá? Por quê? Porque essa janela, ela vale ouro.
Pelo princípio de marcação a mercado, quando a gente olha as taxas do Tesouro Direto, elas podem ser organizadas em ordem crescente ou decrescente. Aqui vale um parêntese muito importante. Rentabilidade que passou não garante nenhuma rentabilidade para o futuro. O que a gente faz aqui é criar cenários que podem acontecer e esses cenários se repetem, tá? Eu já venho estudando, ensinando, tá? O Tesouro Direto há mais de 10 anos, então eu já passei por todos esses ciclos e o que está acontecendo agora, depois vai acontecer de novo lá no futuro. O que acontece? A gente organiza, tá? Estes dados, inclusive a planilha, que quem tem acesso a uma planilha exclusiva, eu sou o único professor que tem esta planilha, depois todos os outros que já estão falando desse jeito aprenderam aqui com a gente. E não tem problema, você tem que sim compartilhar este conteúdo com todas as pessoas. Quando a gente organiza os dados em uma distribuição estatística, nós temos o ponto de mínimo, tá? Então nós temos aqui o ponto de mínimo, tá? O que é o ponto de mínimo? É a menor taxa que o Tesouro atingiu em determinado período. E nós temos também o ponto de máximo. Prof, mas o que é o ponto de máximo? É muito simples, tá? É a maior taxa que aquele título atingiu num determinado momento. Pelo princípio de marcação a mercado, nós sabemos que quando essa taxa atinge um ponto de máximo, que neste exemplo aqui eu vou colocar 6,58, mas lembrando que teve, tá, alunos que pegaram a taxa de 6,59, tá? Então eu coloquei só porque são os dados que eu estou utilizando neste exemplo. O ponto de mínimo nesse período, tá? Pegando ali mais ou menos 2, 3 anos, foi o estudo que eu fiz aqui, foi de 3,19. Então, qual é o nosso raciocínio? Quando a taxa ela está aqui, o que acontece com o preço? O preço fica barato. Eu acabei de mostrar para você no gráfico anterior. O preço fica mais baixo. Quando a taxa sai da taxa alta, ela vem caminhando em direção a esta taxa, o preço vai ficando muito alto. Só que nós não podemos aqui ficar esperando um investimento com uma taxa de 6,58 chegar numa taxa de 13,19. Prof, isso pode acontecer? Isso vai acontecer. Só eu não sei quantos, vai ser 2, 3, 4, 5 anos, tá? A metodologia de MMA, que é marcação a mercado avançado, a gente trabalha ali sempre entre 12 e 18 meses para poder apurar o lucro e rebalancear a sua carteira. Então, o que nós olhamos como uma medida de posição muito importante? A gente analisa aqui, olha, a mediana, tá? Então, a mediana é aquele número que fica no meio, tá? E aqui tem o segundo quartil, tá? E aqui, o terceiro quartil. Pronto. Dividimos em 4 pedaços. O que acontece? A mediana hoje desse título, calculando, ela está em 4,96. 4,96%. A taxa que eu acabei de mostrar para você, que o Tesouro apresentou no dia de hoje, a taxa de venda para quem fosse vender esse título, é de 5,66. Então, vai estar mais ou menos aqui, deixa eu pegar o terceiro quartil. O terceiro quartil está em 5,78. 5,78. E o segundo quartil aqui embaixo está em 4,08. Pronto. Criamos o que eu batizei de janelas. Então, aqui eu tenho a melhor janela de todas elas, que é a janela 1, janela 2, janela 3, para compra, e a janela 4. Para venda, as janelas se invertem. Esta é a melhor janela, esta. Chama de ótima, muito boa, né? Boa, ruim e péssima. O que acontece? Hoje, a taxa está em 5,66. Então, a taxa, deixa eu mudar a corzinha aqui, vamos mudar de cor. Pegar uma outra corzinha aqui, vamos pegar o roxo. Tá? Então, a taxa ela saiu daqui e veio para um valor de 5,66. Todos esses dados a gente encontra lá no site oficial do Tesouro Direto. Então, pronto. O que aconteceu? O preço subiu. E quanto que foi de lucro? O lucro aqui, bruto, já estava em 26%. Bastante atenção, lucro bruto, depois você tem que pagar ali o imposto de renda, a taxa da B3 e tudo mais. Então, o que acontece, prof? Quando é um momento legal para você começar a analisar a possibilidade de venda e criar as suas estratégias? Tá? Você que já está dentro do Alerta Tesouro,
pode ficar despreocupado que quando chegar esses momentos eu vou te avisando, trazendo uma análise muito mais detalhada para você, tá? Então, o nosso ponto aqui é exatamente a mediana. Porque quando essa taxa que está hoje em 5,66, quando ela passar para o lado de cá, tá? A gente já começa a pensar na possibilidade de venda. Porque vai depender de mercado, vai depender de outras coisas também. Ficou feio esse venda aqui, vamos apagar. Ó, legal, ó, dá para apagar agora. Venda. Ó, ficou bonito. Ficou bom, voz bolsa? Melhor do que a minha letra. Aí, ó. Então, o que acontece? Essas janelas, você mesmo pode fazer, você vai pegar os dados lá, etc., para você poder analisar este momento. É óbvio que nem todos os seus títulos você comprou lá na janela, no ponto de máximo, mas talvez você tenha comprado nesse intervalo, que é um intervalo que eu chamo de janela ótima. Então, aqui era o melhor momento para comprar. Agora, se você não sabe analisar isso, se você não sabe onde encontrar os dados dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, você ainda não sabe ler os dados que você recebe do Tesouro, você precisa estudar. O grande desafio que eu vejo a maioria das pessoas perdendo dinheiro no Tesouro Direto ou deixando de ganhar porque poderiam fazer estratégias diferentes é porque não sabe matemática, não sabe como analisar os dados, as planilhas que o Tesouro tem. E lembrando que isso aqui, olha, é para a sua vida. Isso aqui vai acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, dependendo do que você tem de universo de tempo pela frente. E a pergunta que eu faço para você é, imagine daqui a 1 ano, se você for fazer um novo investimento no Tesouro Direto, você vai saber o melhor momento de compra? Você vai saber o melhor momento de venda? Você vai saber qual é o melhor título para o seu objetivo? Se você ainda não consegue responder a essas respostas sozinha, eu tenho certeza que como professor eu posso te ajudar e depois você me acompanha ali dentro dos nossos cursos que vai estar disponível para você. Então você pode fazer a matrícula no curso Aprenda Tesouro Direto, tá? Tem também a possibilidade de você ter acesso a todos os nossos cursos. Acompanhe comigo na descrição. Então, a partir de agora, você já entendeu, tá, como funciona a marcação a mercado, o princípio, o conceito, que é quando você compra com uma taxa mais alta, o preço é menor. Observe que é inversamente proporcional. Essa taxa, ela vem caindo, é o que está acontecendo neste momento, e os meus alunos estão rindo à toa porque o lucro deles estão subindo. Ah, só para você ter uma ideia, eu esqueci de uma coisinha aqui. Deixa eu até trocar aqui meu pincel para ficar bonito. Vou pôr o roxinho de novo, eu gosto do roxo. Tá? Aqui, ó, esse espaço, 143 dias. Tá? Então, olha, 143 dias. 5 meses dá menos do que 5 meses. Em 143 dias, 26% de lucro. Então você agora já tem condições de entender o que está acontecendo. Agora você já tem uma ferramenta, uma didática explicada, é só você colocar em prática e lucrar 3 vezes mais do que você tem no atual banco. Espero que eu tenha te ajudado com esta aula. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui abaixo nos comentários. Teria um prazer em te ajudar. Legal? Um forte abraço do Prof. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!